E nesse vídeo eu vou falar com vocês como que eu fiz para comprar uma casa trabalhando no CLT, no telemarketing, gente, no telemarketing. Isso há muitos anos atrás. Comprei essa casa lá em 2014. E as coisas, parece que as coisas acontecem, as oportunidades aparecem para você quando você está buscando. Você reparou isso já? Que sempre que aparece uma oportunidade, é para quem está buscando? Geralmente é assim. Ah, o fulano vai vender a casa. Quem vai comprar essa casa? Quem está buscando, quem está preparado, quem está com desejo de comprar a casa, que está com o dinheiro pronto para isso. E esse foi o primeiro pensamento. Eu pagava aluguel. Pagava aluguel e já começava o mês devendo, né? Porque quem paga aluguel já começa o mês falando assim, puxa, final do mês eu vou tomar o ferro ali e tem que pagar. Se não pagar, você está na rua. Então eu comecei a focar nisso. Eu falei, não, eu quero comprar minha casa. Mas eu não tinha dinheiro, gente. Meu salário aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, na época eu trabalhava nessa empresa aqui, ó, Teleperformance Brasil, lá na Barra Funda. Era R$720. R$720 era o meu salário, é. Famosa carteira de trabalho. Temida por muitos, né? Muita gente não quer nem ver isso aqui, né? Sai até do vídeo. Pode sair do vídeo, tá? Se você tomou um susto com isso aqui, sai do vídeo. Deixa o dislike aí. E pra você que tá gostando do vídeo, deixa o like. Então a primeira coisa, você tem que se incomodar com aquilo. Você fala, cara, pô, tô pagando aluguel, eu preciso comprar uma casa. Preciso comprar uma casa. Mas, gente, ganhando R$720, não dá para você comprar uma casa de cara. Então o que eu pensei? Eu comecei a fazer o que minha mãe fazia. Gente, você tem que pegar o que deu certo. Eu via minha mãe trabalhando, minha mãe ganhava muito pouco. Minha mãe era empregada doméstica. Eu lembro que o salário dela chegou a 150, 200. Ela era sempre o mínimo, gente. Era sempre o salário mínimo. 400, 500. E ela fazia render. A minha mãe fazia o dinheiro dela sobrar para ela guardar. Então a gente morava numa casa, na época de aluguel, que ela pagava mensal e ia guardando o dinheirinho dela. Depois ela comprou uma casa metade com uma amiga dela. Mas ela conseguiu sair do aluguel. Ela comprou uma casinha pequenininha, gente. E dividiu no meio. De madeira. Sabe aqueles madeirite? Dividiu no meio. Acho que ela comprou por uns 4 mil, 2 mil só na época. Hoje a casa vale uns 50, 60. Essa mesma casa. Olha pra você ver como que a inflação vem, né, valoriza o valor da casa. Eu fui vendo isso. Minha mãe ganhando muito pouco. Porém, o que ela ganhava, ela guardava. Ela usava só o mínimo. Ela conseguia, cara, viver só com o mínimo. Era impressionante. Ela conseguia, gente, sobreviver com pouquíssimo e guardava ali na poupança. Colocava na continha do Bradesco que ela tinha lá, quietinha lá. Depois de um tempo, fazendo essa mesma coisa, minha mãe comprou a outra parte. Aí, meio a meio da casa, ela comprou as duas partes. E eu fui vendo isso e falei, não, eu vou comprar a minha também. Na época eu tinha 20 anos, 21 anos mais ou menos. Falei, eu vou comprar a minha também. E quando eu olhei pra minha conta, não tinha nada. Olhei para um valor de uma casa, na época, uma casa zoada, gente. Ficou falando de casa simples, na periferia, né, na parte mais pobre ali de São Paulo, né? Grande São Paulo, na cidade lá de Itaquá que a gente mora. Minha casa tá lá ainda até hoje, pra vocês saberem. Então o que eu reparei? Falei, pô, comprar uma casa não dá. Mas comprar um terreno tá mais perto. Né? Comprar uma casa tá muito longe, mas comprar um terreno tá mais perto, gente. O que eu comecei a fazer? Guardar dinheiro. Comecei a anotar, cara, tudo que eu gastava. Tudo eu anotava. Anotava. E aí eu fui reparando que dava para tirar algumas coisas. Às vezes, pô, eu parava e comia num... Sabe aqueles vale-refeição? Comia na padaria, comia um hot dog. Eu falei, não, vou parar com isso aí. Ao invés de comprar um hot dog aqui, eu vou comprar no mercado. Comprava o pão, aqueles pãozinhos de forma, da Panko, eu lembro da época. Comprava o queijo e o presunto, montava o meu lanchinho e levava. Assim eu conseguia levar vários lanches durante a semana e evitava de gastar na rua, com o lanche da rua. Eu sempre levava de casa. Para o trabalho, eu nunca almoçava lá no restaurante do trabalho, gente. Eu sempre levava a minha marmita, esquentava lá no micro-ondas e comia todo dia. Sempre. O meu vale alimentação, que a empresa dava, era R$130 na época. Eu usava tudo em mercado. Não tinha opção de você pegar restaurante, padaria, refeição, né, e o alimentação. Não, eu optava pela alimentação. Ia no mercado, comprava lá as coisas para fazer marmita, essas coisas, e levava a marmita. Isso me ajudava a economizar dinheiro, né? Sobrar dinheiro.
Os gastos do dia a dia era só coisa básica, gente. Era só o básico. O meu foco era guardar dinheiro, sobrar dinheiro. E para chegar a R$ 1.000, ó, demorou um tempo, gente. Demorou um tempo. Passou dos 1.000, eu falei, opa, passou dos 1.000. Depois chegou no 3.000. Para chegar no 3.000 demorou, gente, uma vida. Chegou no 3.000, eu falei, opa, com 3.000 eu já consigo ver uns terreninhos aí. Aí eu comecei a procurar, entendeu? Comecei a procurar. Eu e o meu tio também tinha chegado da Bahia há pouco tempo, ele também estava lá na correria. Eu falei, tio, vamos ver terreno lá não sei aonde, lá, mas gente longe, tem que pegar ônibus. Só mato, lá de Itaquá, lá só mato. Terra prometida. Quem é de Itaquá? Comenta aí, gente. Uma área lá pro Marengo, eu fui ver terreno lá no Marengo, gente, mas lá longe, não era um Marengo bom, a região que tinha muita casa. Não tinha nada, só mato. Aí o cara falou assim, ó, tem esse lote aqui, ó. Ele tá 6.000. Eu tinha 3. Eu tinha 3 só. Ele tá 6.000, gente, era um barranco, assim, numa ladeira, numa montanha, num morro. Eu falei, não dá não, pelo amor de Deus. Aí olhou assim, só mato, só... Não dá não. Eu tinha 3. Qual que era o nosso plano, se a gente gostasse do terreno? Eu ia entrar com 3, meu tio entrava com 3. Fazia 6 e comprava o terreno meio a meio. Quando não dá pra você comprar um terreno sozinho, lá, a gente na família lá, a gente comprava meio a meio. Foi o que minha mãe fez na casa e eu estava disposto a fazer isso no terreno também, comprava meio a meio. Depois garantia um terreno, depois eu vendia a minha parte para ele, ou ele vendia a parte dele para mim e a gente conquistava um terreno. Era uma estratégia válida na época, sabe? Daí foi passando o tempo, e gente, foi aumentando. Cheguei a 5.000 e aí eu já fui olhar vários terrenos com meu tio, né? Sempre ia ver os terrenos, eu nunca gostava, ele também não animava. E aí deu um tempo, parei de ficar olhando os terrenos e continuei juntando e olhando, né? Os preços, vendo, correndo atrás ali de informação. Gente, mas sabe quando você procura algo e você não tem? Você vê, você procura, você fala, puta, muito dinheiro, cara. Você não tem. Eu continuei remando. Aí também no trabalho foi melhorando, porque eu fui sendo promovido. Então de 700 foi para 800, foi para 900, depois foi para 1.000 e pouco. Foi andando. Comecei a ganhar um pouco mais. Nessa que eu fui promovido, a empresa dava uma bonificação também, né? Comecei a pegar essa bonificação de 300, de 400 e comecei a guardar tudo. Cada centavo, gente. Cada centavo desse dinheiro eu guardava. Aí surgiu uma oportunidade. Eu tinha 10.000, gente. Eu tinha 10.000 reais na mão. 10.000 reais. Isso lá em 2014. Aí minha mãe falou assim, Joab, fulano aqui tá querendo vender a casa e eu já falei que é sua. Já tá na preferência já. Eu falei, quanto? Ela falou, ó, acho que é 22.000. Eu tinha 10. Tinha 10 na conta. Ela falou, eu acho que é 22.000. Mas eu vou tentar chorar lá para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho. E ela conseguiu, gente. Então minha mãe foi fundamental nesse processo da minha primeira casa, né? Lógico, eu tive toda a correria de guardar o dinheiro, de trabalhar, de ir atrás, correr atrás dos terrenos, mentalizar, poupar. Mas na hora da oportunidade, ela que viu a oportunidade, ela falou, já falei para separar para você. E, gente, as pessoas que queriam vender a casa já me conheciam há muito tempo, desde criança, e sabiam que eu estava na luta para comprar uma casa. E eles queriam vender. Eles queriam vender barato, eles não queriam vender caro, obter margem de lucro. Foi uma oportunidade real, uma coisa que realmente apareceu para mim naquele momento. Só que muita gente queria, quando falou assim, não, fulano vai vender a casa, muita gente queria. Muita gente ficou interessada. Só que as pessoas não tinham. Para vocês verem, gente, não tinha. 10.000 reais na mão, não tinha. E aí o que eu fiz? Como a casa não custava 10, eu precisei de ajuda para comprar a casa. Só que eu não fui no banco pegar dinheiro. Não tem condição de você pegar um empréstimo no banco para você comprar uma casa, depois você devolve para o banco 3 vezes o valor que você pegou. Não. Eu falei assim, mãe, é o seguinte, eu tenho 10. Eu tenho 10 e não vai dar para comprar não, porque como é que eu vou fazer? A não ser que a gente consiga o dinheiro emprestado. E aí a parte da família, gente, é interessante, porque antes disso a minha tia tinha comprado a casinha dela e eu tava com o dinheirinho também, eu emprestei ali para ela. Sem juros, tá? Para ela poder comprar a casa, depois ela me pagava. Então a gente tinha esse lance familiar. Pô, quando alguém ia comprar uma casa, todo mundo ajudava ali, emprestava o dinheiro sem juros para poder dar o valor, depois a pessoa pagava. Então, gente, eu tinha 10, minha mãe conseguiu negociar, a gente conseguiu baixar para 18.
Comprei por 18 mil a casa, gente. Aí eu peguei 5 mil com a minha mãe, 3 mil com a minha tia. Então eu peguei 8 mil emprestado. Esses 3 mil da minha tia eu tinha. Eu tinha esse dinheiro, só que esse dinheiro estava numa previdência privada trancada. Eu só ia pegar daqui 6 meses. Então eu falei, tia, 6 meses eu saindo da previdência lá, tinha uma previdência privada no Itaú, gente. Inclusive nem recomendo vocês fazerem previdência. Investimento péssimo também. Peguei, depois de 6 meses, a minha tia falou, já preciso do dinheiro aqui. Aí eu falei, tia, peraí, falta mais um mês para poder, falta 2 meses para poder vencer lá, para poder liberar o dinheiro. Aí assim que liberou o dinheiro, gente, peguei, paguei minha tia, agradeci ela. Né, gratidão, se ela precisar, estamos aqui até hoje disponível. Porque isso aí, gente, ajuda a família. Então, família veio da Bahia, todo mundo lutando para conquistar uma casinha, conquistar um terreninho. Quando pintava a oportunidade, todo mundo chegava junto. Isso é importante. Hoje em dia, todo mundo tem a sua casinha lá. Meu irmão tem a casinha dele, minha mãe, minhas tias, cada um tem dessa forma. Junta. Na hora de faltou alguma coisinha, os outros familiares compra. Ficou os 5 mil da minha mãe. Eu falei, não, aí é questão de honra, vou pagar. Fui pagando, gente, pagando, até acabar. Ela, não precisa não. Eu, não, 5 mil. Paguei, gente, tudo. Paguei a minha tia assim que liberou o dinheiro que estava no Itaú, lá na Previdência Privada. Tá aqui, tia, obrigado. Da minha mãe também. Cada centavo eu fui pagando. Só que eu tava tão automático de guardar dinheiro, de economizar, de guardar dinheiro, de economizar. Gente, passou um pouco tempo depois, eu trabalhando. Eu juntei mais 14 mil. Mais do que eu tinha juntado da outra vez. Aí eu tirei a habilitação. Falei, vou comprar uma moto agora, né? Porque a gente mora lá era no bequinho, assim, não dava pra ter carro. Não tinha lugar pra guardar um carro, mas uma moto dava. Vou comprar uma moto agora, né? Tirei a habilitação e tal. E aí depois eu conheci a Ingrid. Ali pra 2015, um pouquinho pra frente. E aí a Ingrid chegou, foi morar comigo já na época, né? Foi rápido, ela já começou a namorar, já foi morar comigo lá nessa casinha bem humilde aí. E daí eu tinha os 14 mil, eu falei, cara, eu queria reformar, eu ia trocar só o telhado da casa. Aí já veio a Ingrid. Gente, a gente derrubou a casa inteira, isso em 2015. Fizemos uma casa nova, com laje, tudo bonitinho. A casa tá lá até hoje. Aí ali eu investi os 14 mil, paguei 6 de mão de obra, porque também era da família. Esse lance da família se unir para fazer as coisas ajuda demais. A família, se ela se unir, ela consegue fazer os familiares ter as coisas, né, prosperar entre eles. Daí eu lembro que o dinheiro acabou e eu só no cartão de crédito. Eu tinha um cartão de crédito na época, cartão de crédito, eu ia parcelando, piso, coisa de banheiro, tudo no cartão, gente. Depois eu fui pagando, depois eu paguei. Aí ficou 0. Mas, gente, hoje, essa casa, ela deve estar valendo ali, com a reforma, né? Eu comprei por 18, tá? O contrato tá aqui, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês verem. Comprei por 18. Hoje, essa casa, ela vale uns 100 mil reais, mais ou menos. Porque lá não tinha documentação da casa, né? Nem IPTU a gente pagava. Ninguém pagava IPTU lá. Mesmo que você quisesse pagar o IPTU, eu fui na prefeitura na época. Eu falei, como é que faz para pagar o IPTU e tal? Aí eu fui na prefeitura me falaram assim, isso muito tempo atrás. Falaram assim, esse seu bairro aí, ele tá na fila para ser regularizado. Ele não tá regularizado ainda. E aí, gente, anos depois, tempos depois, foi regularizado. Olha só. E ano passado, a prefeitura lá liberou a documentação das casas. Então, tende a valorizar ainda mais esse imóvel, que eu comprei por 18 mil reais. Olha só para vocês verem, olha o investimento. Hoje, essa casa me gera 500 reais por mês de aluguel. Tá lá, ela é minha ainda. Me gera 500 reais por mês. Vai sair a escritura da casa. Com isso tende a valorizar muito mais esse imóvel daqui a alguns anos. Eu calculei aqui, gente, o tempo que essa casa está alugada, já, porque nós moramos lá, né? Eu e a Ingrid, a gente morou bastante lá. Depois a gente comprou uma outra casa, se vocês quiserem, eu falo para vocês a história também. Que aí já é uma casa maior, né? Com garagem, mais cara também, mas aí a gente comprou com outro trabalho já empreendendo. Se vocês quiserem saber essa história, deixa nos comentários aí que eu posso trazer para vocês. Então eu fiz um cálculo aqui por cima, tá? 7 anos. Por ano, essa casa me gera 6 mil de aluguel. Então, ao longo dos 7 anos, ela já me gerou aproximadamente, porque varia um pouco, né?
em torno de 42 mil, 40 mil, porque antigamente não era 500 reais, era 450 o aluguel, então melhorou um pouquinho agora. Tá lá, gente. A outra casa também está alugada. Então, assim, vocês veem que imóvel é uma área que você compra e a casa valoriza e tende também o aluguel a valorizar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, não é fácil alugar casa, dá muita despesa quando sai o inquilino. Isso aí é para um outro vídeo. O que eu queria compartilhar com vocês aqui é aquele passo a passo, desejo, o negócio de você juntar, o negócio de você devagarinho se aumentar, correr atrás e quando aparecer a oportunidade você tá lá. Você tá pronto, você tá disponível. Porque apareceu a oportunidade antes pra mim e não deu pra mim, ficou pra minha tia. Aí eu peguei a minha parte que eu tinha de dinheiro e ajudei ela com o que eu pude, pra ela poder comprar. Eu não tinha grana pra comprar. Depois apareceu pra mim e eu falei, ó, agora é minha vez. Então, gente, você que tá no aluguel, você que tá com desejo de comprar sua primeira casa, foca, deseja aquilo, valoriza cada centavo que você ganha, por mais que seja pouco. Valoriza. Pô, eu ganho um salário mínimo, R$ 1.518. Meu custo de vida é 1.000. Ah, mas é o que sobra, eu vou tomar uma cerveja. Mano, guarda o que sobra. Guarda, investe hoje. Põe na caixinha do Nubank um CDB ali, para render 100% CDI pelo menos. Deixa lá e vai acumulando. Cria essa mentalidade de, pô, eu vou comprar, eu vou ter condições. Mesmo que você ganhe pouco. Não faça uma renda extra, faça uma hora extra. Que o negócio começa a andar. Parece que quando você deseja algo, você atrai para você. E era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, beleza? Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!